Pronto, já tá gravando. Antes de começar essa aula, né? Gostaria de agradecer aí, né, o pessoal que se até se inscreveu no meu portal, né? Na verdade eu não ganhei nada para aquilo, né? Mas ele dá uma visibilidade. É bem fraquinho o portal, tá? Tanto que é uma aula com vocês presente, tá? Uma aula ao vivo, então não é a mesma coisa você gravar a aula, voltar, né, fazer aquela gravação. Mas até agradeço aí, né, o carinho aí especial de vocês aí. E vamos à aula, tá? E essa aula é o seguinte, eu procurei, ela fala o básico, né, do recrutamento e seleção, tá? Mas eu coloquei alguns elementos a mais. Ela é uma parte, vai ficar duas partes um pouco mais teórica, só que vale a pena. Tem mais aspectos a serem vistos, né? Que eu achei bem interessante. E tem alguns vídeos que eu achei bem interessante quando a gente fala de recrutamento e seleção, tá? E tem até alguns comentários, depois eu vou falar para vocês, né? Que tem muita gente que trabalha em recrutamento e seleção, realmente, mas que não é da área, não é da área. Então acaba, o que acontece? Não sendo da área é uma coisa. Agora a pessoa não tem interesse em julgar as pessoas, né, com preconceitos, pela aparência. Isso é o que mais existe, pela idade e tudo mais. Não é o correto. Então, a pessoa que está fazendo isso com uma empresa, ela está num cargo fazendo esse tipo de coisa, olha, ele não está no perfil porque ele não é bonito, né? Eu acho que a pessoa deveria repensar, porque ela causa assim um impacto muito grande e negativo dentro da instituição, contratando de forma errada. E eu espero assim, é legal, não sei se todos vão para essa área, a administração ela é bem ampla, ela te dá vários caminhos, isso é verdade, mas você aprende um pouco de tudo, você consegue se virar bastante em bastante áreas, né? Você consegue ver, ter uma visão geral da empresa. Mas se você for para essa área, então eu gostaria que você visse com carinho essa área, uma área muito importante para a empresa e fizesse alguns cursos extra, né? Então ali eu vou chamar até, né, vou dar algumas dicas, vou mostrar algumas coisas que vocês podem se profissionalizar para você entrar realmente nessa área e ser uma pessoa muito boa nessa área, tá? Então vamos começar com o recrutamento e seleção, nosso segundo capítulo. Eu coloquei essa charge, novamente a charge que tem dentro da apostila de vocês, né, que mostra o casamento. Eu acho que o casamento ele retrata bem isso aí. Foi bem escolhida. Eu gosto dessas charges, né, que eles colocam na apostila. Gosto bastante. Parece que eles acertam legal, né? Quando você escolhe mal, né? Você não tem um casamento muito legal, né? Aquela esposa talvez que não dê valor, aquele marido talvez que também não dê valor, ou talvez faça algumas coisas que não tem cabimento, né? Aquele casamento que não vai bem. E quando você escolhe legal, você tem um parceiro ou uma parceira, né? Te ajudando, participando. Você tem uma união mesmo. Você tem uma união de duas forças, né? Então, a colaboração. Então é isso que se espera, não só de um casamento, mas de uma contratação. Que realmente a pessoa ela se sinta feliz naquele emprego, ela venha para somar mesmo, né? Para participar de uma equipe. Então, antes de começar, ali a gente vai até fazer uma brincadeira. E eu gostaria que vocês observassem alguns candidatos, tá? E eu não vou falar nada, eu vou colocar alguns candidatos e eu quero ver. Eu venho fazendo a mesma coisa aí algumas aulas, né? E aí eu quero ver a resposta que vocês vão dar, né? Qual o candidato? E eu tenho até eleito aqui, né? É engraçado, né? Eu gostaria que vocês olhassem realmente, dessem o seu valor em qual candidato você escolheria para entrar na sua empresa. Olhando, você vai ter quatro opções. Quatro opções. Você vai ter que analisar muito bem. Então preste atenção no primeiro candidato. Você tem que observar muito bem o primeiro candidato e entender ele. Olha o rosto dele. É um desenho? É um desenho, tá?
Eu ainda tô pensando em colocar um dia uma figura de uma pessoa, mas aí teria que ter uma autorização, né, da pessoa, né? Mas eu quero que você observe bem e entenda, né? Então olha lá, presta bem atenção. Nesse primeiro é o Elias, tá? Ele tem 44 anos, presta atenção em todos os aspectos, idade, tudo. Presta atenção nele em geral. Mas eu gostaria que você, eu vou mudar minha opinião, eu iria voltar, não, volta mesmo na pessoa que você acha, tá bom? Então vamos lá. E que você acha que vai ganhar também, que é o melhor, é o melhor para ganhar. O Elias, ele tem 44 anos, situação funcional, ele tá desempregado há 8 meses, tá? Ele tá sem trabalhar. Não vamos pensar também a questão da pandemia. Pandemia, não. Faz de conta que não tem pandemia, tal. Ele tá 8 meses sem trabalhar, tá? A experiência anterior, ele foi gerente de vendas de uma loja de departamento. Formação acadêmica, ele é graduado em administração. Cursos extra, ele tem o francês. Principais competências técnicas, ele tem conhecimento em administração, até a parte da graduação. Planilhas eletrônicas, usuário avançado, ele é um usuário avançado na planilha Excel. Acho que hoje em dia a planilha eletrônica é Excel, né? Pouco se usa as outras planilhas, OpenOffice, né, entre outras coisas, tem uma parcela bem menor no mercado. E noções de contabilidade. Ele tem algumas competências pessoais. Quais são as competências pessoais? Olha lá, presta bem atenção. Ótima gestão de pessoas, criatividade, busca permanente de inovação e autonomia e independência. Tá? Marcaram bem esse aí? Vou partir pro outro, hein? Presta bem atenção. Beleza? Ele tá ali, depois ele não vai estar mais. Ele vai pra casa dele e vou chamar outro candidato. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos lá. A Sônia, 29 anos. Situação funcional, ela está empregada, ela está buscando um crescimento profissional, ou seja, ela está indo num horário que não é do trabalho, tudo, e está buscando outro emprego, tá? A experiência anterior, ela é auxiliar administrativa por 3 anos em uma grande empresa. Formação acadêmica, ela tem o curso técnico de administração, ela está cursando o curso técnico. Formações extra, informática básica. Principais competências técnicas é o domínio da planilha Excel, banco de dados Access, organização de arquivos e documentos, organização e controle de folha de pagamento. Competências pessoais. Ela tem um ponto forte lá em pontualidade, ela sempre chega a tempo, ela é organizada, capacidade de trabalho em equipe e disposição para aprender. Essa é a nossa segunda candidata. Vamos ao terceiro candidato. Na verdade, terceira candidata, né? É a Raika. Ela tem 22 anos. Olha bem o perfil dela. Imagina uma pessoa. Imagina que não é um desenho, tá? Olha bem o perfil de todos, tá? Ela tem uma situação ela está desempregada. As experiências anterior. Ela é uma cantora de banda de rock. E dançarina. Ela foi dançarina por 6 meses. Formação acadêmica, ela tem graduação em comunicação, porém ela não concluiu, ela trancou a matrícula. Curso extra. Ela fez um curso na Inglaterra, uma banda gospel, né? E curso de assistente de planejamento. Principais competências técnicas, domínio da planilha Excel avançada e banco de dados Office. Organização de arquivos e documentos, organização e controle de folha de pagamento. Competências pessoais, facilidade de relacionamento interpessoal, cultura geral ampla, tendo morado fora do país, ela morou fora, então ela tem um conhecimento até de outras culturas, alta capacidade de aprendizagem e inteligência. Foi o mais alto índice no teste psicológico. Ela ganhou de todo mundo. Vamos lá ao terceiro participante. Esse é o terceiro participante, né? Ele também é um jovem, o nome dele é Júlio. A idade, ele tem 22 anos, ele está desempregado há um mês. A experiência anterior, ele foi assistente administrativo de uma empresa de médio porte. Deixa eu molhar a garganta aqui, molhar o bico, né? Nossa, começa a ficar seco e... Então ele tem o ensino médio completo, ele está se preparando para uma faculdade, né?
Ele tem um curso técnico em administração também completo. Ele terminou o curso técnico em administração, o ensino médio completo, e ele se prepara para a seleção de uma faculdade. Provavelmente está fazendo um cursinho. Curso extra, ele tem informática e inglês. E principais habilidades e competências: habilidade relativa à função de assistente administrativo, planilha eletrônica em nível de usuário, curso de relação de redação empresarial. Vamos lá. Então, competências pessoais: responsabilidade, capacidade de trabalho em equipe, disposição para aprender e motivação para o crescimento profissional. Tá ok? Então, pessoal, olha lá os 3 candidatos, né? Nós estamos aí com os 3 candidatos. Todos eles felizes, né? Em participar do processo seletivo. E eu gostaria que vocês votassem. Vamos lá, acho que no chat é até melhor, né? Você prefere contratar o candidato 1, o candidato 2, o candidato 3 ou o candidato 4? Então vamos lá, pessoal. Um voto. Vamos lá, vamos voltar. Rapidamente. Bom, enquanto o pessoal aí tá voltando, né, tá pensando aí nos candidatos, né, o pessoal que depois vai assistir mais tarde o vídeo, já vota antes de eu responder, né, não espera, vota também, depois a gente compara, tá ok? Acho que tá bom, já a maioria votou, né, deu uma votação boa aqui. Eu vou contabilizar aqui os votos, vamos lá. Então vamos contabilizar primeiro o 2, tá? Vamos ver quantos votos nós temos em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos no 2. Agora vamos ver quanto que tem no 1, não tem voto. 1, 2, 3, 4, 5. Não, ai, confundi. Tô contando outra coisa. Tô contando 2, olha só. 1, 2, 3. 3 votos no 4. Pessoal, incrivelmente, vou falar pra vocês. Ganhou 2. E em segundo lugar tá o 4. Se eu contar para os senhores que normalmente quem ganha a vaga é o primeiro e o segundo candidato, vocês acreditariam? Não acreditaria? Pois bem, né? Então, é o que acontece. Acontece o seguinte: e se eu falar para vocês que a vaga é para um gerente, vocês mesmo assim colocariam esses dois? É uma tendência muito grande de você pegar pessoas mais jovens. Essa tendência, ela se alastra até o mercado de trabalho. Por que o mais jovem ele é melhor? Ah, mas porque tem mais potencial. É isso que eu não consigo entender. Será que estamos analisando a idade ou a pessoa? Ou as competências? Agora, ninguém perguntou para qual função era. Com certeza, se você fosse contratar um jovem como esse para uma função de gerente, ele não tem maturidade. Ela também não tem maturidade para assumir uma gerência. Essa pessoa, ela nunca trabalhou numa gerência, ela vai se atrapalhar muito. Ela tem um perfil profissional. Esse cara, ele conseguiria trabalhar com uma gerência. Ah, mas ele tem mais idade. Sim, mas você está contratando o quê? Uma pessoa mais nova? Por que você não contrata de 2 anos então, né?
Então, muitos profissionais, infelizmente, de recursos humanos, eles olham pela aparência, pela idade, né? Então, por exemplo, se eu fosse contratar ele para uma vaga de estágio, esquece, ele pode até pegar uma vaga de estágio de assistente, mas a primeira oportunidade ele vai sair fora. Não está no perfil dele. Olha, ele tem administração, ele tem o curso francês, tá? Ele já foi gerente de loja, ele está num outro nível. Essa pessoa, ela está num nível que de assistente. A melhor candidata para uma assistente é ela. Esse aqui trabalharia muito bem como treininho, mas não como assistente. Ele não tem maturidade ainda. Ele tá entrando, ele tá muito novo, apesar de ele ter terminado lá o curso de tal, ele trabalhou como assistente administrativo, ele é bem novinho, entendeu? Até contrataria para trabalhar como assistente administrativo, mas o melhor para esse cargo é ela, e ela é mais velha. Ela tem mais idade, ela trabalhou mais tempo, ela trabalhou 3 anos numa empresa de grande porte, ela tem uma grande experiência, uma vasta experiência, né? Agora, e ela? Por que ninguém contrata? Ah, por causa do perfil. É engraçado, né? Quando a gente fala na teoria, muitas pessoas olham o que? A aparência. Se você pegasse uma pessoa para recepção de pessoas, para falar com outras pessoas, uma necessidade muito grande de um relacionamento interpessoal e principalmente, né, de você trabalhar com culturas diferentes, eu não colocaria outra pessoa a não ser ela. Ah, mas ela vai comunicando. Olha, eu falaria pra ela. Só que o perfil dela, ele é muito melhor do que outro perfil. Ela foi pra Inglaterra. Ela tem conhecimento muito bom. E ela é muito inteligente. Eu acho que ela desempenharia algumas funções muito melhor do que os 3. Pô, mas olha o perfil dela. Novamente. Realmente, não é dessa forma que se vai numa entrevista. Eu iria conversar. Eu, no caso, particularmente, eu iria conversar com a pessoa. Eu iria analisar o perfil. O que eu estou contratando? Eu estou contratando uma competência. Eu estou contratando uma pessoa que é uma peça dentro de uma equipe. Ela tem que ser uma peça-chave. É estratégico. Eu não estou contratando beleza e nada. Mas eu vou falar para vocês. Ah, então você está falando que eu devo ir de qualquer jeito, de chinelo? Olha, se você for de chinelo, muito provavelmente você não vai ser recrutado. Eles vão falar que você não está respeitando o recrutamento, tá? É um tipo de visão que eu estou dando, né? Que eu estou passando. Então, assim, tem que se pensar muito bem, né? Até que ponto a gente está lidando com as pessoas não entendem, a gente pode conversar e pode desenvolver, né? O que você está contratando, se você está analisando muito bem. Então, assim, 80% a 90% das empresas que recrutam, elas olham a primeira coisa, a aparência. É isso que elas vão olhar. E não adianta falar o contrário. Elas vão olhar a aparência e acabou. Tá? Então é bem complicado essa área, tá? Mas existem outras formas de se analisar, existem outras competências, né? Então olhar todo o currículo, né, e agregar valor é mais complicado. Existem várias formas de se contratar, né? O foco, ele pode ser bem diferente, né, em cada empresa. Aqui eu coloquei algumas frases, destaques, né, da pessoa para você ver que cabe no perfil da pessoa. O Elias, olha lá, estou precisando muito trabalhar. É claro, pela idade, ele está precisando. Ele deve ter uma filha, deve ter uma família, deve ter alguma coisa lá. Conto com o apoio de vocês e tenho certeza que não irão se arrepender. Minha esposa diz que eu sou meio maluco. Gosto de criar coisas novas, sou meio inventor. Pessoal, eu colocaria isso aí, o cara que ele trabalha meio maluco, né? Ele é meio inventor. Pô, se ele é meio inventor, ele não é uma pessoa muito quadrada para trabalhar na gerência. É interessante, é um perfil bem interessante o dele. Agora você pega a Sônia, né? Olha lá. Sou apaixonada pela área da administração, comecei a fazer o curso e me descobri nele. Tenho muitos sonhos, quero vir a construir uma família e para isso eu quero um cargo melhor. Sou meio certinha, quero tudo sempre no lugar. É uma pessoa meio certinha, dá pra ver, né?
É uma pessoa mais velha, ela já atingiu uma idade, 29 anos, ela talvez não está pensando em pular muito em galho, ela já está pensando já em uma carreira, ela já está pensando em seguir uma carreira em alguma coisa, ela já está tendo uma maturidade de um foco de vida. É bem típico da idade, né, de 29 anos, 30 anos, já está focando em alguma coisa, tá? Aí é normal. A Raika. A Raika e o Júnior são os dois mais novos, né? Vamos ver o que a Raika fala. Para mim, tudo na vida é uma questão de energia. Eu senti uma energia positiva quando entrei nessa empresa. Tá aí, acho que não custa tentar. A vida é assim, feita de caminhos e de idas e vindas. Estou disposta a arriscar tudo agora. Pela frase dela é meio complicado, mas ela é uma pessoa que ela é uma pessoa que ela ainda não acertou um caminho, né? Ela parou uma faculdade, ela fez um curso, ela é muito inteligente, é uma das pessoas que tem uma capacidade enorme, tá? Depende da vaga, dá para arriscar sim. Por que não? Né? Mas é uma coisa, ela não é uma pessoa que ela vai ainda fazer uma carreira na empresa. Dá para aproveitar bastante ela, o inglês dela, né? Dá para aproveitar bastante alguns potenciais nela. Interessante aí, tá? Mas é uma pessoa que ainda vai fazer uma carreira. Se você colocar ela para fazer carreira nesse sentido, não, tá? Então, um treininho, alguma coisa, os dois estariam mais próximos. O outro também, no meu planejamento pessoal, penso em me aprofundar no conhecimento de administração nos próximos 2 anos, em seguida avançar os estudos de inglês. Então ele não sabe falar muito bem inglês, ele ainda está naquela parte de administração, eu estou entrando, ele não, pelo que eu vi, talvez ele não tenha muito, ele conhece um pouco, mas não conhece tanto de administração. Saí do outro emprego, eu tenho esse crescimento em vista, né? Me considero tranquilo e fácil de conviver. Minha noiva acha que eu trabalho e estudo demais. Então ele está numa fase mais de estudo. Ele é uma pessoa dedicada, dá pra ver que ele é uma pessoa bem dedicada, né? É uma pessoa que pra treininho seria legal, mas ele ainda vai pular bastante em galho. Ele tá buscando novas oportunidades, então ele vai ver. Depende muito. Só se a empresa for, mas ele pensa ainda em ganhar mais experiência, né? Ele já não tá numa fase de... Então depende, se você vai pegar uma pessoa que você quer uma pessoa mais fixa, os dois acima. Uma pessoa que é para ficar um tempo, para agregar valor, né? Tal, muito provavelmente ela ainda vai pular um pouco, né? E é normal arrumar outros empregos, arrumar um emprego e depois arrumar um outro. Isso é muito normal, tá? E o recrutamento e seleção, né? O processo o recrutamento e seleção, ele é um processo de atração de novos talentos e ele é realizado em 2 etapas, né? O recrutamento e seleção. Então vamos ver aqui, né? Essa palavra recrutamento e seleção são 2 coisas distintas. Já vou explicar para vocês, tá? Existe uma forma de divulgação das vagas. Então, quais são as formas assim mais visíveis hoje, né? São anúncios em sites especializados em emprego, famosas agências de emprego. As agências de emprego hoje elas estão mais elas estão online, tá? Eu particularmente eu conhecia bastante agência de emprego pessoal, tal. Hoje eu conheço a maioria, tudo fechou. Eu conheço que uma que é assim, você vai lá, leva o currículo, a maioria ou se tornou online, teve uma que eu conheço que se tornou online, e o resto é tudo online, né? A mais famosa que eu conheço é a Cato. A Cato é a mais famosa, né? Então, eu acho que é uma tendência hoje em dia, né? A pessoa ir lá no site, antigamente não era tanto uma tendência, era aquele monte de currículo, tudo. Hoje em dia é uma tendência, né? Você se inscrever no site e aguardar o resultado. O anúncio nos principais jornais da cidade, né? Ainda tem, tá? Mas
a maioria está sendo realmente em site especializado e consulta banco de dados, de currículo e tudo mais. Então, não sei se vocês sabem, existe um mercado de vendas de currículo. Vocês sabiam disso aí? Tá? O currículo tem um mercado de vendas de currículo, principalmente para áreas, para empresas que tem um turnover muito alto. O que é o turnover? Turnover é rotatividade de funcionário. Então, por exemplo, áreas de serviço, né? Serviço de como é que chama? De limpeza, serviço e assim por diante, ou call center, né? Call center em geral, ele tem uma boa rotatividade de funcionário e às vezes ele precisa cobrir, contratar pessoas. Então, se compra currículo, tá? Currículo se vende, compra, faz negócio, não sei se vocês sabiam, tá? Tem empresas que compram currículo. Eu lembro muito bem, né? Quando eu era bem mais novo, na Lapa, ainda existe. Tem um pessoalzinho que fica na Lapa, fica em São Paulo. Tem um pessoalzinho que fica assim na calçada e ele fala: deixa o seu currículo aqui, eu levo para as principais empresas. Aquele cara lá, uma boa parte daqueles caras, tem alguns que trabalham para algumas empresas lá, ele já fica na rua pegando, e tem cara lá que vende o currículo. Ele monta um banco de dados lá e vende os currículos, né? Então eu tenho tantos currículos, ali ele recebe pelo currículo. Tem um mercado, tá? Que trabalha com isso. Bom, o conceito, é legal colocar os dois conceitos. Eu coloquei do jeito que estava lá na apostila, tá igualzinho do jeito que estava a apostila, tá? São dois conceitos que tem uma diferença pequenininha, mas o pessoal acha normalmente que é a mesma coisa, né? A palavra recrutamento e seleção é o processo inteiro. Mas tem uma diferença entre recrutamento e a seleção. Tem duas coisas distintas, tá? Recrutamento, lendo na íntegra para vocês, aliás, é o processo, como eu falei, é um processo, né? É um processo que decorre entre a decisão de preencher o cargo vago e o apuramento dos candidatos que preenche o perfil da função e reúne condições para ingressar na organização. Então é um processo que pega lá desde o começo da decisão. Chama-se recrutamento, tá? E ele vai até o que? Olha lá, o apuramento do candidato que preenche o perfil. Então ele vai até esta parte aí, ó. Agora existe o processo de seleção. Este processo de seleção já é outra coisa. Olha lá, é o processo da escolha dos candidatos contratados a partir da fase do recrutamento. Então nós temos duas partes aí: o recrutamento e a seleção, né? Então são duas coisas, são diferentes, né? O processo inteiro é recrutamento e seleção. Mas ele começa lá com a parte do recrutamento, com a decisão, com a chamada do pessoal, vai desde a parte da decisão, vai desde a parte de você anunciar, de você apurar e tudo mais. E ali quando nós temos todo aquele pessoal fazendo parte, né, daquela sala, né, o pessoal, imagina, pessoal todo mundo, ou se não o pessoal fazendo entrevista e tal, a gente já vai para um processo que já é o processo seguinte, que é a continuidade, que é o processo de seleção. Ele vai fazer o que? Ele vai selecionar dentre os candidatos que já foram chamados, já foram escolhidos, entre aqueles candidatos lá, ele vai fazer um processo da seleção e ele vai escolher quem ele vai pegar. Tá ok? Então são duas fases distintas. Normalmente conhece recrutamento e seleção, fala junto, porque já se faz tudo, de cabo a rabo, né? Empresa de agência de emprego, né? As agências de emprego, elas fazem tanto o recrutamento quanto a seleção, né? Aliás, parte do recrutamento, né? Porque a parte da decisão que você precisa de uma pessoa é o gerente, né? O gerente vai chamar e ele vai fazer vai fazer o que? A descrição do cargo, vai fazer toda aquela parte, né? Envolvendo até a parte de chamar, e aí você tem os candidatos. É a hora que você tem os candidatos
você já vai começar a seleção. Porque são várias etapas. Vai desde a etapa da escolha dos currículos, da etapa de uma entrevista, provas e tudo mais. E as formas de divulgação, né? Então, como eu falei, né? Contato com a agência de emprego, contato com as escolas, universidades, sindicatos, né? Então, não sei se vocês sabem, que vocês não pegaram a fase, mas a nossa escola é bem cotada. Tem empresa que entra, que pede funcionário pra gente. É que realmente nessa pandemia a gente teve alguns problemas, e gostam das pessoas, né? Andam gostando bastante, né? E uma das coisas que eles perguntam é Excel avançado. Se vocês puderem ir dando uma olhada, não precisa já um curso direto de Excel avançado. Vai pegando um curso de Excel básico, vai avançando, né? Dá para ir avançando na internet tranquilamente, tá? Então universidades, principalmente, né? Fecham acordos, as empresas, e as empresas às vezes buscam funcionários lá dentro, tá? Cartazes ou anúncio em locais visíveis de grande circulação também é utilizado. Indicações de outros funcionários da empresa também, né? Ajuda bastante, porque numa situação dessa, eu vou contratar uma pessoa, eu tenho que indicar. É legal, porque ele já é conhecido de outra pessoa, tal. Às vezes isso aí ajuda bastante, tá? A contratação de consultorias especializadas. Nesse caso, a empresa contrata e faz uma descrição do cargo para ser preenchido o perfil do candidato. Então, existe alguns consultores, né, algumas consultorias especializadas em determinados cargos e tudo mais. Usa-se também bastante, tá? Aí entra, assim, a maioria das vezes, aí está mais relacionado a cargos específicos. E as organizações, elas podem também fazer o recrutamento interno, né? Existe o recrutamento interno, tá? Essa parte de recrutamento interno tem o recrutamento interno e o recrutamento externo, tá? No recrutamento interno, né? Ou seja, ela procura preencher a vaga com um quadro já existente, né? Esse aspecto é positivo, preenche dá um incentivo para o profissional, né? A possibilidade de acessão, é aquela coisa. Só que é o seguinte, é legal, incentiva o funcionário, incentiva. Fica mais barato o processo seletivo? Fica, você já conhece o profissional, ele já está lá dentro, né? Fica mais tranquilo, ele já tem a cultura da empresa, então tem os prós. Agora tem contra. Os contras qual que é? Falta a renovação, você não tem aquela renovação, uma coisa que não está citada aí, né? Existe também, por mais que a gente fala que não, falar, não, imagina, isso não vai acontecer, mas existe sim um jogo político, tá? Então assim, tem aquele queridinho, aquele cara que já está fazendo um lobby, né? Existe um jogo político, e esse jogo político pode ou não, né? Às vezes ele pode sim prejudicar, tá? Prejudicar o andamento, criar inimizade, né? Entre outras coisas, né? Formação de grupos, né? Para um ajudar o outro lá dentro da empresa, é uma coisa que depende, né? Depende bastante. Então, precisa ser analisado. E existe o híbrido. Existe o híbrido, as duas pontas, né? Então você tem ali a parte do recrutamento que tanto parte dentro, parte fora, mas deve-se tomar um cuidado muito grande, né? Porque e ali, vai dar a preferência de quem tá lá dentro? Quem já tá lá dentro já tá com o esquema? Vai misturar? Será que não vai criar um conflito? Você não selecionou ele. Eu era perfeito para vaga, contratou esse outro cara novo. Essa empresa não presta. Tudo precisa ser bem avaliado, porque você toma às vezes uma atitude, né? Chega uma pessoa, toma uma atitude e já foi. Vamos supor, você toma uma atitude, depois você se arrepende, é complicado, né? Já foi. O que já foi dito, já foi dito. O que já foi falado. Entendeu? É uma situação muito complicada. E a seleção? Uma vez, né, atraído o candidato, é preciso escolher
o mais adequado para a vaga. Isso é verdade, né? Esse é o processo de seleção. Em outras palavras, a seleção é o processo de análise das informações a respeito do candidato, do recrutamento, de modo a escolher qual deles apresenta uma característica desejada pela organização, visando manter o aumento da eficiência e da eficácia da equipe, tá? Então, esse é o processo de seleção. Eu vou só atentar uma coisa, que é o seguinte, hoje em dia, tá? Existe muito um jargão, isso aí é uma coisa que eu tô falando, é um pouco extra da apostila, né? Existe uma coisa, não, você deve ser eficiente e eficaz. Sim, toda empresa vai procurar uma pessoa eficiente e eficaz, né? É claro, né? Se quer aumentar os dois, é a coisa mais maravilhosa. Só que nem sempre você consegue aumentar os dois, né? Às vezes você aumenta um pouco a eficácia e você diminui um pouco a eficiência. E vice-versa, né? Tem um probleminha aí muito grande, né? De você não conseguir manter os dois, né? Assim, tipo, se você foca em um, você provavelmente vai diminuir o outro, tá? Existe um conceito aí entre os dois. Esse conceito, vocês sabem o que significa eficiência e eficácia? Vocês têm esse conceito bem claro em mente? Pessoal, eficaz, fala. Eficaz, o que seria? O que vocês acham que é eficaz? Pessoal? Bom, vamos ajudar. Eficaz, faz. Se lembra da palavra faz. É o ato de fazer. Deu para entender? Então, eficaz é você fazer. Eficiente é o quê? É a utilização de menos recurso para você fazer. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Você vai de um lugar para o outro. É mais rápido ir de avião. Bom, teoricamente, né? Tem às vezes você vai no check-in, acho que não é bem assim, né? Mas tudo bem. Vai. Teoricamente é mais rápido você ir de avião. Só que é mais caro. Deu para entender? Então você vai chegar lá a tempo. Agora, você quer economizar? Vai de carro. Só que você não chega a tempo. Então você não foi eficaz. Você tinha que chegar numa reunião em tal hora. Deixa eu ver uma coisa melhor, vai. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa você vai economizar e não sabe se vai dar certo. Já sei. Seguinte. Você vai pular de paraquedas. Tudo depende da situação. E o paraquedas é feito de um tecido bem caro. Muito pesado, é muito caro. Então você paga mais. Você vai naquele paraquedas lá. Só que ele não é eficiente. Ele te custou muito dinheiro. Mas ele com certeza é eficaz. Inclusive tem até 3 paraquedas reserva. Você vai ser super eficaz. Só que você não vai ser eficiente. Você vai pular de paraquedas e é um paraquedas Xing Ling, aqueles paraquedas mais ou menos baratinho, com tecido mais fino. Ele é mais barato. Você vai ter uma eficiência melhor. Só que você não vai ter... Talvez você não seja eficaz. Você já pensou nisso? Veneno para matar barata. Uma vez eu comprei um veneno para matar barata. Sério mesmo. Eu comprei, tinha no R$1,99. Eu era criança. Era logo no comecinho. Aliás, não era R$1,99, era loja de R$1. Foi no comecinho das lojas de R$1. Aí tinha de tudo lá, até veneno de matar barata. Eu comprei. Vem a barata, eu espirrei. Eu quase gastei o negócio inteiro. Não mata barata. Comprei também, olha, comprei só porcaria lá.
Comprei uma pilha, não prestei atenção. Parecia, era igualzinha a Duracell. Eu não prestei atenção, na hora eu vi assim, a pilha Duracell R$ 1. Comprei. Aí quando eu cheguei em casa eu prestei atenção. Era novo, entendeu? Tinha 14 anos. Eu tava lá na cidade, né? Trabalhava lá na cidade. Cheguei em casa, olhei aquilo lá. Sabe o que estava escrito? Era igualzinho a Duracell. Tava escrito durável. Quando eu li durável e eu vi aquele veneno de matar barata e não tava matando a barata, e aí depois logo em seguida eu vi lá durável, eu pus a mão na cabeça e eu falei: eu acho que eu joguei dinheiro no lixo. Eu paguei barato, mas eu joguei dinheiro no lixo. Eu fui eficiente, só que eu não fui eficaz. É legal ser os dois. Atingir o objetivo com o menor custo. Ótimo, perfeito. É isso que todo mundo quer. Mas esteja ciente que nem sempre o aumento da eficácia repercute no aumento da eficiência e vice-versa. Normalmente tende-se as duas variáveis a trabalharem de lado opostos. É isso que ninguém fala. Não, você tem que ser os dois. Não, não é assim. Existe uma diferença. Você vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa, mas você pode fazer mais coisa errada. E vai trabalhar mais devagar, você vai trabalhar mais assertivo, tá? Existe sim a diferença, tá? É um engano falar que isso não, né? Porque não tem como. São duas coisas antagônicas. É a mesma coisa você falar assim, você tem que ser analítico e ao mesmo tempo criativo. São perfis diferentes de pessoa. Peraí, como é que é esse negócio? Não, mas você tem que ser tudo. É difícil, né? Então é meio complicado. São coisas que são... Elas trabalham e se completam, né? Então, assim, normalmente o aumento de eficácia vem com uma redução da eficiência. E vice-versa, tá? Então, mas o que se procura é o melhor resultado entre os dois, né? Que se adeque melhor à situação da empresa. Depende, né? Normalmente o meio, por exemplo, da medicina... O meio da medicina, né? O aéreo, né? Por exemplo, empresa aérea, né? Ela tende a ser o quê? Mais eficaz, né? Vai ter uma manutenção mais cara, mas não vai cair o avião de lá, né? Você entendeu? Por exemplo, construção civil tem um índice de segurança, eu acho que é de 1,5. Entendeu? A casa aguenta o dobro do peso que ela foi, né? Ela aguenta o dobro mais 50%. Você entende? Então, assim, o projeto ele é para um peso, mas ele aguenta o dobro mais 50%. Porque nós estamos falando de uma construção, de uma estrutura, né? Então ali você já está pensando o quê? Na segurança. Tá? Então, depende do contexto, existe a configuração da empresa. Daí é que tá, né? Por isso que o processo seletivo ele é único para cada empresa e ele é adaptável ao perfil da empresa. Não é tudo a mesma coisa. Você não contrata um computador, faz igual para todo mundo, né? E as técnicas de seleção de pessoas, né? Tem técnicas, né? Tem como objetivo conhecer as características específicas de cada candidato a partir da observação de comparação das pessoas. Então, basicamente, você vai comparar sim, tá? Não vou falar que não vai. São escolhidos subsídios para se analisar e escolher os candidatos mais adequados a cada cargo. Então, olha lá, técnicas utilizadas, né? Quais são as técnicas? Entrevista, prova, teste psicológico. Pessoal, o teste psicológico é um pouco diferente da prova, tá? Já vou comentar sobre ele. E é bem diferente do teste de personalidade. São coisas diferentes, tá? E simulações. Tudo bem? Professor, a pergunta mais comum os alunos. Eu posso colocar dois deles? Uma entrevista e uma prova? Pode. Eu posso usar um, posso usar dois, posso usar três, posso usar quatro, posso usar os cinco. Lembre-se uma coisa. A questão de se usar ou não utilizar as técnicas, né, vai também aumentar o custo, aumentar o tempo para contratação. Então, tudo isso precisa ser analisado, né, o que você precisa, né, se você analisa menos o candidato, talvez você perca algumas coisas, né, porque se vai colocar alguém lá dentro, será que o valor
os valores da pessoa, eles estão alinhados com o valor da empresa? Será que ele tem uma personalidade para aquele cargo, certa? Será que ele tem valores, né? Outra, será que o psicológico dele, a capacidade dele, analisou o perfil precisado, tudo isso aí, né, já envolve ali o processo de seleção. Então vamos falar sobre a entrevista. Na entrevista, cada candidato conversa individualmente com um ou mais pessoas da organização. A entrevista pode ser estruturada ou livre, depende da exigência ou não de um roteiro, né? Então, o que é uma pesquisa estruturada? Ela tem uma estrutura, ela é mais fixa, ela tem perguntas fixas, né? Você tem um roteiro, né? E você fala isso, ele responde, normalmente tem um tempo, né? Bem estruturado, você tem um tempo para cada parte de questão e tudo mais, e seria uma estrutura, seria o máximo, se possível, estruturada, né? E você vai perguntar, vai fazer aquelas perguntas certinhas do jeito que está lá. A não estruturada ou livre, né? Então essa aí, você não tem uma pergunta certa. Você vai analisar, você vai conversar com a pessoa. Então você começa a conversar e depois você abre outras questões e vai analisando a pessoa. É mais fácil fazer estruturada, né? Mas às vezes demanda, às vezes é necessário fazer uma livre. Posso fazer uma híbrida chamado semi-estruturada, existe, né? Onde a pessoa tem um roteiro, mas ela não vai seguir exatamente aquele roteiro. Ela pode alterar um pouquinho aquele roteiro durante a pesquisa, né? Durante a entrevista, desculpa, de acordo com o andamento da própria entrevista. Isso é normal, né? Às vezes você vai seguir aquela a risca, mas você viu alguma coisa e você ficou desconfiado, ou você viu que você poderia explorar mais aqueles valores. Peraí, você falou alguma coisa? Fala um pouquinho mais sobre isso. Pô, interessante, esse candidato tem uma coisa bem interessante, né? Você vai comparar ele com o outro, então é legal você explorar. Então, às vezes, o semi-estruturado ele ganha uma vantagem boa, mas depende da entrevista, não se tem um melhor, tá? Então depende da vaga, depende da entrevista, depende do tempo, né, que você tem para poder selecionar. Você tem pouco tempo, você vai uma estruturada, você vai comparar, você tem uma quantidade muito grande de candidatos. Perde-se um pouco da qualidade, mas vai fazer o quê? Tem muito candidato, muitas vagas, eu tenho um tempo para cumprir, né? Então tudo tem que colocar numa balança de como que você vai. Então o planejamento desse processo, ele é uma das coisas mais importantes, tá? Quem vai trabalhar na área. O que é necessário para o entrevistador? Saiba como é o cargo, né? E a devida descrição. Então a descrição do cargo, eu acho que é princípio básico. É antes. Antes de começar o processo, a gente já tem que ver isso aí. Antes de começar aquele processo. Porque depois já, você entende? Verificar qual é a atuação, situação, né, do cargo que se pleiteia, né, pleiteado pelos candidatos. Como é a gestão, o nível de disciplina, o turnover, né, se é alto ou baixo e tudo mais. Então tudo isso aí eu tenho que prestar atenção, né, nessas variáveis. Não é só para quem ele fala, ele vai falar com o gerente, então ele tem que entender. Não. Como que é esse gerente, hein? Você entende? Existe uma coisa chamada equipe. Existe uma compatibilidade entre as pessoas. Às vezes nem sempre isso é levado em consideração. Chega um cara, já começa a bater de frente. Não, mas ele tá no perfil. Sim, mas a equipe... mas aquela equipe... Olha, existem pessoas, existe papel de cada membro da equipe, né? Existe um perfil que se combina também, né? Existe papel de cada pessoa, precisa ver como é que tá estruturada aquela equipe. Aquele cara pode ser bom numa equipe e o outro pode ser bom na outra, entendeu? E assim vai. A coisa tem que, né? Precisa tomar um certo cuidado, mas nem sempre isso é visto. Faça um roteiro para a entrevista. Nesse roteiro determine o tempo para cada assunto que deve ser abordado pela entrevista. Pessoal, esse negócio de tempo deve se tomar um bom cuidado, porque é o seguinte, planejamento do tempo
você tem um tempo. Você não tem como, né? Você imagina, você tem uma quantidade de pessoas para entrevistar, você tem uma quantidade de coisas para fazer, e às vezes no meio da entrevista, conversa vai, conversa vem, você perde o foco. Então você tem que ter um foco, tem que ter um roteiro básico, né? É importante você, mesmo que for uma não estruturada, mas pelo menos ter um roteirinho mais ou menos básico, eu acho que é legal, tá? É bem difícil você ser totalmente livre. Vem aqui, conversa e eu já. Né, meio, eu acho meio complicado. Para você se perder lá no meio, tá? Eu, particularmente, eu sigo mais um roteiro, tá? De entrevista. Chega na hora, você começa a conversar, e eu sou uma pessoa assim que eu já começo a imaginar coisas, já começo, peraí, então aquela coisa, né? Eu sou criativo para algumas coisas, para outras não, você entende? Então eu já começo a pensar, peraí, olha a situação, ele vai tal, já começo a pensar, aí já partir para um outro assunto, tal, de repente eu não percebi e eu já desviei do foco, tá? Tenha um controle sobre a entrevista e principalmente não permita que haja divagação por parte do candidato, né? Então mantenha o controle e o candidato sair do assunto é complicado, tá? Pessoal, só uma curiosidade, que nem aula. Aula eu utilizo sim um roteiro. O roteiro é a mesma coisa, senão você se perde, né? Que no outro dia quando eu comecei a dar aula de matemática, logo no começo, esse assunto é fácil, é tal coisa. Aí passei, putz, esqueci de falar um assunto. Depois que eu tava em outro assunto, tinha esquecido. Tinha que fazer um marabalismo. Quer dizer, você esquece, você não vai lembrar. Tá fácil, tá indo. Você entende? Então é legal você marcar, né? Às vezes eu utilizo tópicos, eu utilizo uma coisa para você seguir, né, um roteiro. É interessante isso aí. Numa entrevista, o entrevistador deverá primeiramente investigar a aparência do candidato para saber se é adequado ao perfil exigido e pela organização. E deverá também observar postura corporal, seus hábitos, se ele possui algum vício e se utiliza de algum tipo de bebida, droga, outros hábitos, tá? Essa parte que fala da aparência, eu acho bem relativa. Depende do que você vai contratar, tá? Depende do que você vai contratar. Eu acho que tudo é válido, tá? Mas realmente, tá? O princípio básico aí de toda a empresa, se eu tivesse trabalhando numa empresa como recrutamento, eu iria olhar lá também, porque, né? Porque assim, é um princípio básico. Você olhou antes de sair e tal, você entendeu? Tá? É o que normalmente se faz. E até se você, essa aula é até legal se você participar também no processo seletivo, né? Hábito, postura, vício, principalmente vício de linguagem, tá? Vício de linguagem pega muito mal. E depois eu vou comentar sobre isso. No segundo momento, o entrevistador deve sondar como foi o trabalho anterior, o grau de escolaridade, suas habilidades e sua saúde atual. Então são itens importantes para você observar. Nessa parte de trabalho anterior, pessoal, eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente tem caso e caso, né? Tem caso do funcionário que é ruim e caso da empresa que é ruim. Às vezes você participou de uma empresa e você sabe que a empresa não é muito boa. Eu vou falar uma coisa. Você pode até ter o costume de falar mal. Falo mal de não sei quem e tal. Aquele cara. Na hora da entrevista não pega muito bem. Não, mas eu já vou meter o pau na empresa anterior. A empresa anterior era uma desgraça. E aquele chefe, e aquele... Olha, eu posso falar uma coisa? Se você começa a meter o pau muito, né? Aí o cara já pega e já fala assim, tá. Então beleza. Então você trabalhou lá e a empresa que era ruim. Ainda tem o caso do cara falar mal, ele trabalhou em duas empresas, ele fala mal das duas empresas. Pessoal, não pega bem. Não pega bem, tá? Então você pode falar, olha, a empresa, eu acredito que o foco da empresa são objetivos diferentes, valores diferentes. Então, assim, foi o melhor para ambos que houvesse um desligamento da empresa, né? Estou procurando novas oportunidades,
tal. Ah, mas no máximo pode falar assim, eles eram um pouquinho mais rígido, tal. Mas não entra muito no assunto, não começa a meter muito pau, entendeu? Fala de leve alguma coisa, mas também eles aí fala um ponto até positivo, olha, também tem, se você for ver, qualquer empresa deve ter um ponto positivo. É um monte de ponto negativo. Ah, mas ali também, olha, eu vou falar uma coisa, quando eu precisava, tal, até tal. Então não entra muito, sabe? Dá uma sondada e acabou, né? Agora você não precisa entrar em detalhes particulares, né? Não aquilo outro, que é complicado. A não ser que você esteja falando de um projeto que você fez lá dentro. Você fez um projeto que agregou valor, que aumentou em 30%. Aí é outra coisa. Agora, você falar mal, meter o pau da empresa, não pega bem. Não pega bem mesmo, tá? Pega muito mal, e principalmente com uma primeira impressão, aí é complicado. A pessoa já vai olhar para você se está no processo seletivo, né? É difícil. Depois disso, o entrevistador deverá sondar sobre a vida passar, a vida da pessoa, né? Do entrevistado, a fim de traçar um perfil sobre a sua personalidade, sua honestidade e se ele tem tendências a mentiras. Pessoal, mentira, eu vou falar isso aí. E principalmente, se o candidato tem potencial para a realização de tarefas exigidas e se ele tem conhecimento sobre a profissão. Pessoal, essa parte da mentira é assim. Na hora da entrevista, a mentira é meio complicado, tá? Meio complicado. Você vai estar lidando com um profissional. Muitas vezes, muita gente que trabalha lá no recursos humanos é até psicólogo. Você vai estar mentindo lá. Você pode até omitir alguma coisa ou outra, mas tem que tomar muito cuidado isso aí, viu? Porque assim, o cara é profissional só disso. Tomar um certo cuidado. Eu prefiro já falar a verdade, falar aquilo. Se deu, deu. Se não deu. Porque se eu falo, por exemplo, se fala uma mentira, você já queima o filme. Já fica marcado. Aí você pega uma outra entrevista, uma outra oportunidade, é o mesmo cara que te entrevistou. Você já se queimou naquela e ele já tá aquilo marcado de você. E vai que ele anota também na sua ficha. Aí você não. Sabe? Ele tem contato com outro, também já fala, ó, esse cara aí é 171 tal. Entendeu? Já mente. Ele vai pegar na mentira. Tem alguns sinais, tá? Eu vou falar uma coisa. Tem uma parte da linguagem corporal que depois eu vou comentar com vocês, tá? Mas tem profissionais só disso. Que nem eu uso algumas coisas de linguagem corporal. Nossa, tá coçando meu olho. Fui mexer em mecânica hoje, acho que eu meti a mão um pó. Olha, linguagem corporal, eu uso algumas coisas assim para analisar o pessoal dentro da sala de aula. Agora, não uso tudo não. Não sou assim tão observador. Uma pessoa meio. Eu tenho um probleminha. Eu observo bem, mas até certo ponto. Também já estou pensando em outra coisa, então assim, já estou pensando na aula, a hora que eu chego, não vou ficar eu analiso, pego o básico, aí percebo algumas coisas para poder trabalhar didaticamente, tá? Então, dentro da minha profissão, tá? Agora, tem gente que entra assim, ó, ele já pega detalhes, velho. Detalhes. Ele fica observando, é o olho, é a postura, a entonação da voz, né? Gente que é boa nisso. Então, é complicado, né? Aí a comunicação, gestos, olhares e a linguagem expressam a comunicação. Não é só a fala. E aí é que entra a parte do que eu falei da mentira, né? É muito mais do que isso. Uma pessoa que vai para essa área precisa fazer aí uma cursos relacionados, né? Treinamentos relacionados a isso aí, tá? Primeira parte que eu vou falar, né, é a colocação da voz, né, a formação da voz, tonalidade, a tonalidade. Joyce, você tem um perfil mais observador, é isso? Tem gente que já tem um perfil, né? Isso é verdade.
A pessoa tem um perfil mais observador, tem gente que é menos observador, é do perfil. Normalmente o pessoal que trabalha em recursos humanos tem esse perfil aí mais observador. Aí é que tá. Aí a pessoa pega em mente, ela tem uma alteração na voz, tudo, ela já está observando e já tá. Aí começa a investigar. Aí a pessoa começa a jogar o verde também, entendeu? Então, é do seu perfil. E é uma coisa assim, é um perfil. Dá para fazer uso, né? Um uso interessante disso aí, tá? Uma área que é bem interessante é essa área de recursos humanos para pessoas assim, né? Entre outras áreas, tem bastante áreas, né? Pessoal, então sobre a voz, né? Voz grave e agudo, né? O tom da voz é um elemento com maior influência sobre a comunicação dos seres humanos. Vocês sabiam disso aí? Cada tom dá uma certa aparência sonora que dão sentido, consistência e inconsistência à mensagem que está sendo transmitida. Alguns deles são o timbre da voz, a intensidade do som, a velocidade da dicção, a clareza. Seguinte, eu não preciso falar coisas para mostrar que eu estou bravo, que eu estou brigando. Vocês já perceberam isso aí? Né? Por exemplo, eu vou falar assim, eu estou dando, por exemplo, vamos lá, vai. Vocês terão, vou tentar simular. Vocês terão que fazer uma tarefa. Não, deixa eu ver. Vocês terão que fazer uma tarefa para casa. Eu falei de um jeito. Vocês terão que fazer uma tarefa para casa. Eu falei de um outro. Parece que eu estou brigando. É uma forma de eu tô punindo vocês. Na segunda vez. Na primeira vez eu falei, vocês terão que fazer uma tarefa para casa. Eu tô falando, uma tarefa. Não tô punindo. Eu tô fazendo uma tarefa. Agora, vocês terão que fazer uma tarefa para casa. Quer dizer, não senti muita firmeza, né? Ele passou, não tem muita firmeza. Então tem uma diferença muito grande, tá? 60% da comunicação humana não é verbal. A linguagem corporal, 30% e o seu tom de voz. Significa que 90% do que você está dizendo não está vindo da sua boca. É um detalhe bem importante, tá? Então, 3 regras aí do tom de voz, né? Como é que funciona, né? O agudo, por que eu estou pegando isso aí? Né? Porque faz parte, né, do processo de recrutamento e seleção. É uma das coisas observadas, bem interessante, e que eu acho que não deveria estar fora, né? Para quem vai para a área, né? Como a gente está lidando com pessoas que às vezes vai para a área, isso é muito importante, né? O tom de voz o agudo, né? É a voz de cabeça. O grave é conhecido como voz do peito. E o médio, voz da garganta. São 3 vozes diferentes, né? Então nota-se, mede-se as palavras certas. Não, deem-me as palavras certas no tom de voz exato. E eu moverei o mundo. Isso é verdade, tá? É aquele negócio, né? Não sei se vocês já viram. A pessoa, ela passa uma certa mensagem na forma de dizer e tudo mais. Às vezes você pega uma pessoa contando uma piada e é muito engraçado. É muito engraçado. É incrível. É incrível. Nossa, você olha a piada, você dá risada. E aí você pega a mesma piada e conta. E você não sei se você já tiveram essa experiência. Aí não tem o mesmo efeito, sabe? É mais ou menos assim. Você pode contar outra piada, fica legal. Mas aquela piada não. Aquele estilo de piada não combina com alguma pessoa. Eu acho que tem esse lance. Porque às vezes tem coisa que não é engraçado, não adianta. Contada por uma outra pessoa é muito engraçado. Contada por determinada pessoa não é. Agora, aquela outra contada por aquela pessoa que aí é perfeito. Aquela outra lá na outra pessoa não vai, né? Então tem uma diferença muito grande, né? A comunicação vai além, né? Então, olha lá,
né, a universidade localizada lá em Barcelona, lá, ó, é um estudo, né, o tom de voz grave sugere maturidade e gera confiança nos demais. Ele é mais utilizado em anúncios publicitários. Né? Você vê que até marketing utiliza de algumas coisas. Sim, é claro, né? Se o tom de voz é extremamente grave, remete a uma sensação sombria. A voz firme e segura, né, nos faz pensar que quem está falando, quem fala é distinto e importante. Falar num tom de voz baixo sugere que a pessoa tem grandes fraquezas ou que é tímida. Isso é verdade, né? Você tem que tomar um cuidado, certo cuidado. Aquele que emprega um tom de voz mais agudo transmite baixa credibilidade. Tá? Isso é um estudo feito, tá? Então, assim, é isso que está passando, tá? Além do que você está falando. Por isso que é importante treinar bem a apresentação, né? Eu acho que a escola, uma das coisas importantes para a escola é o seguinte, é a pessoa apresentar em grupo. Ninguém gosta, é incrível. Eu sou professor já há mais de 10 anos e todas as vezes, não agora na pandemia, todas as vezes falo: "Ah, então vamos lá, vamos incentivar o cara a apresentar". Ele fala: "Odeio apresentação na frente". Aí você fala assim: mas é uma porcaria, é melhor não, então tira". Beleza, então vamos tirar. Aí você vai para uma entrevista de emprego, mas você vai ter que se apresentar. Tá legal, eu treino. Quando tiver que se apresentar, eu dou uma treinada e vou bem. Tá, aonde que você vai treinar? Você vai treinar o quê? Você vai treinar apresentando para sua mãe? Ou vamos melhor, vai, pro seu irmão. Não, o seu irmão não vai querer. Já sei, o seu amigo. Você convida o seu amigo para fazer um teste de apresentação. Ele ficar olhando você se apresentar. Será que vai ser igual num ambiente, um monte de pessoa diferente? E você está se apresentando pro seu amigo? É mais fácil. Ah, não. Mas nem o seu amigo vai querer te escutar. Seu cachorro vai. Seu cachorro vai abanar. É capaz ele pular em você. Tá bom? Mas não tem. Você entende? E ali dentro da escola, se você errar, você tá numa escola. Você não tá. A escola, o papel da escola é te preparar para o mundo lá fora. E esse é o papel da escola. Não tem sentido existir a escola para quê? Né? Lá fora você não pode errar. Lá dentro da escola você erra. É normal. Você está aprendendo. Né? E é até bom. Respiração. Forma de respirar, né? Então, se você respira de uma forma calma, costuma ser uma pessoa equilibrada. Uma forma profunda e constante, a pessoa tem energia, dinamismo, né? A profunda, constante, forte. Nessa forma, a pessoa está com raiva, né? A pessoa está reprimida. Então, traz uma informação. E tem gente que já observa lá, né? Superficial, falta de realismo. Tá vendo? Curta e rápida, ansiedade, angústia. Só aí já passa uma informação. E tem gente que observa, assim, né? A intensidade do volume define, em geral, como as pessoas interagem consigo mesma, né? Então, a pessoa normal, né? Autocontrole, alto, né? A pessoa fala muito alto. Fraqueza, egoísmo, falta de paciência e baixo, inexperiência e repressão, tá? Pessoal, o volume é assim, ele tem que ser regulável de acordo com o que você está falando e a quantidade de pessoas que você está falando. Ele tem que estar de acordo, ele tem que estar configurado. Agora, existe, não sei se você já viu, tem gente que grita. Vai se expor em público, a pessoa grita. Ela não está falando, ela está gritando, está alto. Aí é diferente. Existe um limite. E isso aí tem que ser observado na hora da dinâmica, na hora de você conversar com a pessoa. Tudo isso tem que ser observado.
A articulação vocal também, né? Bem definida, clareza mental, cobertura à comunicação, nossa, aberta à comunicação, né? Imprecisa, engano, confusão mental, muito marcada, narcisismo, tensão, travada, agressividade, repressão, então tudo isso aí, né? Voz também, a velocidade da voz. Você percebe que tem várias coisas, né, vários elementos que são trabalhados, né, que são observados. Se a pessoa fala lenta, né, falta de interesse, rápido, tensão, desejo de ocultar informação, regular, né, contenção, repressão, irregular, né? Então ali tem toda uma parte também, né? Você tem ali, né, irregular, se ela é regular, se ela é rápida, se ela é lenta, se ela é normal, né? Tudo isso aí. E aqui, pessoal, é a linguagem corporal, que é a kinésica. Kinésica é uma ciência que estuda a linguagem corporal. Eu vou falar uma coisa. Quando eu vi a kinésica, né? Depois eu vou apresentar para vocês, tá? Direitinho. Eu não vi com esse nome, tá? Na época que eu estava fazendo faculdade. Eu vi com outro nome. E ali eu li um livro, tá? Que me ajudou bastante. Eu não sei se vocês gostam de ler. E é a nossa primeira recomendação de livro, tá? Tá aqui, ó. O Corpo Fala. Tudo bem? O Corpo Fala. Ele é muito importante, tá? Um livro legal, bacana. Ele é fácil de ler. Se vocês puderem ler, se vocês tiverem ali paciência de ler e tal, vale a pena. Vale a pena você tá lendo. Tudo bem? Eu recomendo. E também, então o que ele fala? Ele fala sobre a linguagem do corpo, quais são os tipos de linguagem, tudo. É bem interessante, tá? Tá aqui o livro. Agora, o legal dessa aula é esse nome. Depois que eu vim, né? Isso aqui foi quando eu estava me formando. Aí acabei fazendo pós, acabei tudo e o estudo veio, né? Então assim, a gente acaba aprendendo algumas coisas. Essa ciência é a kinésica. Então, se você pegar a kinésica, escrever isso aqui no Google, ele vai vir vídeo. Ele vai vir... como é que chama? Vai vir técnicas para você, material que é muito importante, né? Artigos, que é bem importante. E você pode se aprofundar no assunto. Então hoje a gente vive na era da informação. Essa é verdade. Então nem tudo, eu vou mostrar alguma coisa para você aqui, mas nem tudo vai estar nos slides. Então se você é uma pessoa que pretende ir para a área mais de recursos humanos e tudo mais, pega essa palavra, coloca lá no Google e dá uma olhada por curiosidade. Tem vídeo, hoje em dia tem muito vídeo, né? Vídeo aula. Hoje em dia tá famoso as videoaulas, né? E os canais do YouTube, eles estão cada vez mais famosos. Porque você pega uma informação com muita praticidade e a pessoa te mostra. É diferente de você ler, você vê fazendo, o cara. E aí você pega e tem dúvida ainda. E tem outro que gravou com uma câmera de outro jeito. Aí você entendeu. Aí, peraí, aí você procura, tem mais gente falando. Então você pega 3, 4 vídeos, você consegue entender completamente sobre qualquer tipo de assunto. Né? A internet, ela tá muito boa. Desde que você tenha ali o discernimento de saber o que procurar. E eu acho que uma coisa bem interessante que eu coloquei para vocês é essa palavra. Por que pareça, a palavra. Que aí você pega e vai anotar, provavelmente alguns já devem ter anotado no caderno, e vai procurar mais tarde. E vai ter muitas pessoas falando. Eu vou falar algumas coisas, mas ali vai ter um material muito mais vasto na internet, muito mais vasto,
e até em detalhes, tá? Então, assim, essa ciência, ela vai estudar o jeito de olhar, o jeito de mexer a cabeça, tudo isso aí, tá? É avaliado? Sim, é avaliado. E é muito importante, tá? Tudo isso aí. Então, pessoal, eu acho que eu vou entrar nesse assunto aqui. Vamos deixar para entrar mais a aula que vem. Vou passar um vídeo para vocês sobre a parte de recursos humanos que eu achei bem interessante, tá? Até mostrar para vocês com relação aos canais, tal, que eu acho isso aí mais interessante, senão ela vai ficar bem pesada aí, ela vai ficar mais teórica e a gente tem mais uma aula. Então não é, a gente tem um tempo aí para poder ver isso aqui, tá? Pessoal, existem alguns canais no YouTube que são pessoas que elas trabalham em recursos humanos. Eu acho bem interessante, tá? Nessa hora, você dar uma olhada nisso aí. Se você quer participar, você quer ir para essa área, eu acho bem interessante que você vê outras visões a respeito disso. Ou se você mesmo, não é nem questão de querer ir para outra área, você vai fazer um processo seletivo, vai se preparar para um processo seletivo. Tem muitas perguntas que são colocadas e tudo mais que a gente não sabe o porquê. Eu peguei um vídeo, né, da internet. Esse foi um vídeo da internet. Eu acho legal esse canal, assim como existem outros canais, até, né, é a forma até de mostrar um canal, tá? Vou passar aqui para vocês. Bem interessante, é até legal o jeito que ela fala, tudo. E nos traz bastante coisas, né? Bastante elementos aí a respeito das perguntas que as pessoas fazem dentro de uma entrevista de emprego. Vocês pediram e o pedido de vocês é uma ordem. Está de volta o vídeo Perguntas e Respostas em uma entrevista de emprego, parte 2. Então, neste vídeo, vamos responder as perguntas que faltaram na parte 1 para você não ter mais pesadelos antes de uma entrevista de emprego e arrasar em qualquer processo seletivo. Vamos juntos! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Cubas, você está no meu canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu convido vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho para sempre receberem notificações de vídeos aqui do canal. Me sigam no Instagram. Eu estou lá no Instagram com conteúdos exclusivos, bastidores das gravações e um contato muito mais próximo com vocês. Olha que maravilha, tá aqui na tela, tá aqui na descrição do vídeo. Curta e compartilha porque hoje o vídeo, gente, é um pedido de vocês. Então, para você ver como vale a pena se inscrever nesse canal, o que vocês pedem, o que eu faço, eu gravo. Que é a segunda parte do vídeo, as principais perguntas e respostas em uma entrevista de emprego, aquelas perguntas cabeludas que a gente não entende porque o RH faz na hora da entrevista, a gente fica confuso, fica nervoso e acaba se sabotando muitas vezes. Lembrando que não existe resposta certa e errada, isso para todas as perguntas. Pessoal, eu parei um pouquinho para dar uma carregada. O computador aqui às vezes trava um pouquinho. Pronto. Tá? Acho que agora vai. Existe a maneira como Tá vendo? você responde. E muitas vezes o recrutador está observando isso, o como você se expressa, o como você responde a essas perguntas mais cabeludas. Preparados e preparadas? Vamos juntos! Olá, boa tarde! Que bom encontrá-la novamente nos processos seletivos da empresa. Muito boa tarde e eu estou preparadíssima para essa entrevista porque vai dar tudo certo e você vai se surpreender comigo. Gostei da confiança e eu tenho certeza que dessa vez vai dar tudo certo. Então, eu vou já começar com uma pergunta bem importante para você. Qual é a sua capacidade de lidar com pressão no trabalho? Pressão? Olha, eu não gosto não, porque
porque eu acho que eu já passo tanto nervoso na minha casa, com meu namorado, com os meus amigos, todos me deixam tão estressadas, o trânsito me deixa estressada, aí eu vou ter que passar mais nervoso, mais pressão no trabalho. Desculpa, mas eu não entendi. Por outro lado, é normal isso, né? Ter que passar por pressões, por estresse, então eu vou utilizar uma técnica que faz muito sucesso na minha vida pessoal, que é a seguinte: quando alguém fica me pressionando ou me estressando, eu vou lá e coloco a pessoa no lugar dela. Rapidinho acaba o estresse daquela pressão. Eu acho que é uma boa técnica pro trabalho. Ok. Minha nossa, vai começar tudo de novo. Essa pergunta já veio com tudo, porque pressão e estresse em trabalho é normal, pessoal, tanto em micro, pequeno, médio, grande, multinacional, enfim. Qualquer empresa vai ter as suas pressões, seus estresses da rotina diária. Então, tudo depende do nível de pressão que você aguenta. Vamos supor que você não aguenta muita pressão, que você não consegue trabalhar sob pressão. Como responder uma pergunta assim? Primeiro, não mentindo, ok? Porque você pode até querer mentir, né? Tem pessoas aí nos comentários revoltadíssimas falando: tem que mentir mesmo na entrevista de emprego. Por tua conta e risco, ok? Eu, Adriana, não compactuo com essa ideia. Porque mentira tem perna curta, e se você fala que você lida super bem com pressão e a primeira situação de estresse que rolar você ter um treco, surtar, foi pego. A melhor resposta para isso é o seguinte: olha, eu particularmente não gosto de trabalhar sob pressão, mas eu entendo que isso faz parte da rotina de qualquer empresa. Então hoje, o que eu faço? Quando eu vejo que aquela semana está com muita pressão, muita cobrança, eu procuro dobrar o meu planejamento, eu procuro me organizar melhor, porque quando eu me planejo e me organizo, eu consigo lidar bem com pressões. É uma forma. Tem pessoas que só sabem trabalhar sob pressão, então aí a resposta fica mais fácil. Uma coisa que pode ser muito positiva na hora de responder essa pergunta também é você dar exemplos de situações que você passou por estresse danado, por uma pressão muito grande no trabalho e que você se saiu muito bem. Continuando a nossa entrevista, eu quero saber de você onde você se vê daqui 10 anos. Ah, não! Gêmeas, como é que você quer que eu fale onde eu quero estar há 10 anos se eu não sei nem o que eu vou comer no almoço amanhã? Ai, essas perguntas de RH eu vou contar pra você, viu? Esquisita. Mas é importante termos planos, objetivos, metas. Você não tem? Eu concordo. Metas, objetivos são importantes, é verdade. Então, olha, um objetivo, já sei. O objetivo que eu tenho na minha vida para daqui 10 anos é ser uma pessoa rica, muito rica e nunca mais precisar trabalhar na minha vida. Olha só que meta maravilhosa. Eu acho que é uma boa resposta. A grande questão é a seguinte: por que esta pessoa está perguntando onde eu quero estar daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos? Não importa o número, tá? Aqui nós temos que seguir a seguinte lógica. O recrutador, quando pergunta isso para você, ele está observando a sua linha de raciocínio. Exatamente. Ele está observando se você tem um planejamento de carreira, se você está só trabalhando por trabalhar ou se você realmente tem interesse em se desenvolver, em crescer, não somente naquela empresa, mas na sua vida. Quando eu tenho uma perspectiva de onde eu vou estar daqui 10 anos, isso já demonstra que eu me preocupo. Eu me preocupo com a minha trajetória, eu me preocupo com as minhas metas. Eu sou uma pessoa que eu estou em desenvolvimento constante. É isso que os recrutadores e recrutadoras querem analisar no seu perfil. Onde eu estou hoje, é importante isso. Eu entender a minha situação atual hoje e como eu quero mudar essa situação daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quais são as etapas que eu tenho que cumprir? Como que eu quero me sentir? O que eu quero realizar? Estava verificando aqui o seu currículo e eu vi que é realmente um currículo excelente. Você tem muitas experiências
péssimos, mas eu vejo que faz tempo que você está fora do mercado de trabalho, existem algumas lacunas no seu currículo e eu gostaria de entender o porquê. Olha, essa é uma pergunta difícil, viu? Porque a crise, ela me pegou de jeito, pegou todo mundo de jeito. E eu acho que foi esse o motivo, a crise. Realmente, né? A crise é complicada para todos nós, mas tudo depende de como você olha. A crise, ela foi muito difícil e como eu vi que não adiantava nada eu me esforçar, eu resolvi ficar de boa e entregar pro universo. Que eu entendi, os motivos ficou muito claro para mim. Vamos adiantar aqui a nossa entrevista porque nós temos um tempo e vamos para a próxima pergunta. É melhor, certo? Ou não? Essa pergunta, ela é uma das que mais trazem angústias para pessoas que ficaram muito tempo desempregadas, por não terem tido oportunidades, pela crise em si, ou para pessoas de repente que tiveram uma doença, ou para pessoas, né, mulheres que foram mães. Primeiro que não é vergonha nenhuma você ter ficado muito tempo fora do mercado de trabalho. O que os recrutadores querem saber é o que você fez nesse tempo que você está desempregado, o que você está fazendo de produtivo para contribuir com o desenvolvimento da sua carreira. O que você pode falar a respeito é o seguinte: realmente faz um tempo que eu estou em busca de novas oportunidades, teve a crise que realmente contribuiu para essa demora, mas nesse meio tempo que eu estou à procura de novas oportunidades, eu estou aproveitando esse tempo para me desenvolver profissionalmente. Então eu estou realizando vários cursos muito interessantes que estão agregando muito valor, muito conhecimento para a minha profissão. Participei de workshops, procuro ver quais eventos que está acontecendo em relação à minha área, estou sempre me atualizando no mercado. Outra coisa também, se você faz trabalho voluntário, se você fez freelancers nesse tempo, é super legal você falar disso também. Casos de doenças, seja doenças que aconteceram com você, ou doenças que aconteceram com pessoas da sua família, enfim, que você teve que parar um tempo para cuidar dessa pessoa. Você diga a verdade que você parou esse tempo por conta dessa doença, seja com você ou com outras pessoas, mas que você superou esse momento difícil, aprendeu muito com esse momento difícil, refletiu a respeito da sua vida, da sua carreira, principalmente que você agora está pronto, está pronta para estar no mercado de trabalho novamente e que você está mais fortalecido, com mais inteligência emocional, que as suas habilidades técnicas também estão aptas para serem fortalecidas e desenvolvidas dentro do mercado de trabalho. E procure pegar o lado positivo dessa situação, porque toda situação nos traz aprendizados, desenvolve competências. Eu quero conhecer um pouco mais sobre você. Eu quero que você me responda: se você fosse um animal, qual animal você seria? Peraí, tem câmera escondida aqui, é pegadinha do malandro essa pergunta, fala sério. Não é nenhuma pegadinha, não. Você tá falando sério mesmo? Não. Isso aqui é uma entrevista de emprego. E você quer saber que animal que eu seria? Ah, gente, pelo amor de Deus, eu queria ser um dragão. Pronto, quero ser um dragão pra poder tacar fogo nesse bando de sem noção que não sabe fazer entrevista de emprego. Pronto, tá, sabe isso aí? Tá com a minha resposta? Aham. Próxima pergunta. Acaba nunca. Ai, é pra não chorar, né, gente? Como assim? Que animal eu seria? Por que as pessoas perguntam isso? Mas vocês vão se surpreender, porque tem sim uma lógica, tem um motivo por trás dessa pergunta. Eles fazem essa pergunta para entender qual é o seu tipo de personalidade, o seu tipo comportamental. Então é por isso que os animais, eles vão simbolizar exatamente tipos de personalidade e tipos de comportamento. Por isso que eles perguntam qual animal você seria, porque dependendo da sua resposta, eles vão identificar mais ou menos qual é a sua personalidade, como que você age, quais são suas atitudes, quais são seus comportamentos principais, tá bom? É lógico, só isso não é motivo para alguém te desclassificar de uma entrevista. Lembrando que uma entrevista existem vários fatores
fatores de análise para você ser aprovado ou reprovado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns artigos que vão dar uma luz no fim do túnel para vocês, com exemplos de animais e o que cada animal representa. Olhando aqui no seu currículo, você colocou alguns resultados muito interessantes que você obteve na sua última experiência profissional, mas eu gostaria que você falasse para mim sobre tarefas ou projetos que você teve muito sucesso na sua carreira até então, e eu quero que você fale para mim também quais foram os fracassos e erros no meio do processo. Ai, eu tive muito sucesso na minha trajetória. Olha, uma das coisas que eu praticamente me orgulho foi de ter conseguido um notebook novo para o meu trabalho. Olha, porque eu trabalhava com um notebook tão capenga, aí eu fiz um barraco lá com o povo de TI, eu fiz um barraco lá com o povo de RH, falei que absurdo, você tem que me dar um notebook novo, entendeu? Porque a minha colega tem um notebook melhor que eu sou melhor que ela, então eu causei tanto nessa empresa que eles, pra eu parar de reclamar, foram lá comprar um notebook novo pra mim. Olha, isso me orgulha muito, sabia? Ok. Eu me sinto tão orgulhosa que só é sucesso, né? Essa coisa de fracasso, de erro, imagina, isso não tem espaço na minha vida não, só sucesso. Mas você não teve que lidar com nenhum fracasso durante o processo, não cometeu nenhum erro. Eu confesso que é um pouco estranho. Qual é a parte do só sucesso que você não entendeu? Olha, tudo bem, já que você quer tanto que eu fale assim sobre os erros que eu tive, o único erro foi que eu não falei a marca que eu queria, né? Eles me deram uma marca lá de notebook que não era lá grandes coisas, então eu fiquei arrependida. Falei, poxa vida, eu deveria ter especificado a marca que eu queria. Mas vivendo e aprendendo, né? Eu aprendi com esse erro e da próxima vez eu vou ser bem específica. Essa pergunta em específico é para quem já está no mercado, tá? E geralmente para profissionais mais sêniores. Essa questão ela traz várias análises. A primeira é se você é um profissional capaz de fazer além daquilo que é pedido na sua descrição de cargo, ok? Então eles observam essa questão do protagonismo, do perfil empreendedor, porque você não precisa ser empreendedor abrindo uma empresa. Você pode e deve ser empreendedor também dentro da sua empresa, com iniciativas diferentes, com solução de problemas, com novos projetos que contribuam para a sua equipe, tá bom? Então eles observam isso, mas eles também observam essas competências pessoais, seu nível de autoconhecimento, seu nível de inteligência emocional. Então a dica é, tenha na manga 3 sucessos que você promoveu, não só na sua última experiência profissional, mas em outras experiências também. É interessante, tenha na manga, treine isso em casa, para que você não fique gaguejando na hora, e elenque também quais principais erros e fracassos você teve nessas experiências e como você aprendeu com elas, como que você reverteu a situação, ok? Porque aí sim você vai mostrar segurança, confiança, credibilidade e ganhar pontos e aumentar as suas chances de ser contratado, contratada. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Eu tô aqui sempre na torcida. Pessoal, eu gosto bastante assim de alguns vídeos na internet, também procuro, tá? Também assisto alguns vídeos na internet, tá bom? E convido vocês aí a participar amanhã na nossa aula. E nós vamos ver aí, nós vamos terminar de ver alguns conceitos, né? Os conceitos finais, a parte final da teoria. E nós vamos ver um pouquinho sobre teste psicológico. E aí eu vou brincar com vocês, nós vamos fazer um teste psicológico para poder saber aí o perfil. Tudo bem? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou alguma dúvida, pessoal? Dúvida, tranquilo, pessoal? Questões? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Deixa eu até parar um pouco a gravação, que fica bem pesado aqui, né? O pessoal depois assistir um pouco mais tarde. Peraí.